Salve tropa, tudo tranquilo? Hoje vai ser um pouco diferente. Felizmente eu tô tendo muita oscilação aqui na minha internet, então tô gravando isso daqui antes, pode ver que tá claro. E eu vou estar postando, só que vou estar postando no mesmo horário. Compromisso é compromisso e eu não podia deixar, né, de entregar esse conteúdo para vocês hoje, beleza? Hoje eu resolvi trazer aqui uma dúvida, né, corriqueira que o pessoal costuma trazer. Vai ser um pouco diferente do que eu costumo passar para vocês, que é aquela instrução, tudo padrão e tal. Hoje vai ser quase o mesmo estilo, só que vai ser um pouco mais ao vivo. E eu vou entregar para vocês o que? Eu vou falar sobre a questão da faculdade. Todas as dúvidas, a maioria das dúvidas sobre a faculdade, que o pessoal sempre tem. Então hoje eu vou estar trazendo ela. E como é que vai funcionar? Porra, Alves, é gravar isso daqui, como é que vai funcionar? No momento que esse vídeo estiver sendo postado, eu vou estar respondendo aqui no próprio chat. Eu vou estar lá junto com vocês e vou estar respondendo, tranquilo? E aí, no caso, quem tiver dúvida nos momentos que eu falar, que eu solicitar, ó, quem tiver dúvida, digita aqui no chat tudinho que eu vou falar. Vocês podem estar mandando que eu vou estar respondendo ao vivo, beleza? Então a faculdade no CPUR e NPUR. De primeira, a primeira pergunta que muitos têm, eles perguntam o seguinte: quando tu vai pesquisar no CPUR, não só no site, ou até mesmo em qualquer lugar que tu vai pesquisar sobre CPUR e NPUR, ele fala o seguinte, que a pessoa deve estar cursando, né, o último ano do ensino médio, ou está cursando a faculdade. Ah, mas como assim, Alves? Eu nunca entendo. Eu vejo que muita gente me vem com essa dúvida. Pô, cara, eu tô no ensino médio, eu quero saber se eu tenho como, não sei o quê, porque em tese todo mundo escuta o seguinte: estuda que o camarada precisa estar cursando a faculdade. Mas, em tese, na teoria, essa daqui é a regra: estar cursando o último ano do ensino médio ou estar cursando a faculdade. Como assim? O camarada que vai se alistar, digamos, esse ano tem muita gente aparecendo aqui que vai se alistar ali do dia 1º ao dia 30, o último dia útil de junho, né? O camarada vai poder estar se alistando, o camarada está completando 18 anos, e aí, beleza, eu quero fazer CPUR, o que eu preciso fazer? Durante o alistamento, ou seja, esse período aí que você vai se alistar, seja pelo site, ali na seleção geral, para quem está com dúvida nisso, vou ver se eu consigo deixar um card aqui, para justamente colocar o vídeo da etapa live que eu falei sobre as etapas do CPUR e NPUR, beleza? Porque isso é muito importante para você entender o que eu estou falando aqui. Então, se você não assistiu, pausa, assiste lá o primeiro vídeo, depois você retorna aqui para assistir isso que eu estou falando. Então, na seleção geral, para quem já sabe, né, quais são as etapas, na seleção geral vai ser o momento que você vai poder estar falando ali que você é voluntário para o CPUR e NPUR, confere? E aí, você vai dizer o quê? Ah, pô, eu não tenho faculdade e tudo mais, então vai estar lá. Você tem a possibilidade de estar cursando ainda o seu último ano, você já está no terceiro ano durante o alistamento. Porque eles exigem, em média, faculdade, não agora nesse início. Então, meio que você pode se alistar ainda no terceiro ano, entendeu? E no ano seguinte, quando você for de fato servir, você precisa estar na faculdade. Isso daqui é requisito básico, ou seja, você precisa estar dentro desses requisitos aqui, beleza? Pô, então, eu estou no segundo ano e quero servir o NPUR, tem como? Não, cara, tem que estar no máximo no último ano para se alistar, e ali no último ano para se alistar, ou então está cursando a faculdade, beleza? Quem tiver alguma dúvida sobre isso, pode deixar aqui no chat, esse é o momento, beleza? Outra dúvida que o pessoal mais me pergunta que já é seguindo esse raciocínio: quando devo apresentar o comprovante de matrícula da faculdade, né? Tem muita gente que me pergunta, inclusive eu já postei conteúdo lá no @namira do R2 falando sobre isso. Então, a galera aí que tá na dúvida, alguma coisa do tipo, eu já falei sobre isso lá. Então, vocês estão marcando o passo, tranquilo? Vou só aumentar um pouco aqui. E o que eu quero dizer com isso? Beleza, quando é que eu devo apresentar o comprovante de matrícula?
pô, cara, vocês precisam apresentar o comprovante de matrícula. Tô dando uma ajeitada, mas eu vou estar falando aqui. O comprovante de matrícula vai ser pedido quando? Agora na seleção geral? Não, vocês não precisam ir lá na seleção geral, se alistar tudinho e já de cara apresentar um comprovante de matrícula negativo. Vocês precisam apresentar quando é que vai ser pedido? Ou na seleção especial, ou então na seleção complementar. Como eu falei, quem ainda não assistiu os vídeos das etapas, é muito importante que vocês acompanhem isso, porque basicamente o que eu falar aqui vai ser baseado no que eu já falei nesse vídeo. Então, você vai apresentar ele, beleza? Na seleção especial, se for pedido no caso, ou especial, ou então na seleção complementar. Porque você lembra que eu já falei em outros vídeos, tudo para vocês vai ser pedido, ou seja, se for pedido, vai chegar lá e vai falar já para vocês, ó, apresentem na seleção especial, quando vocês chegarem na seleção geral, né? Apresentem um comprovante de matrícula assim que vocês vierem na seleção especial. Ou seja, vocês já vão ter que dar o jeito de vocês correr atrás. Falou, Aspira, porra, ainda tô no ensino médio, não tem como eu apresentar nem nada. Cara, sinto muito, mas eles vão pedir para você apresentar, e se for o caso, se não, na seleção complementar, só no ano seguinte, ou seja, no ano seguinte, o seu alistamento. Se você se alistou esse ano, você vai apresentar somente no ano que vem. Aí quando você voltar, retornar lá, às vezes, na maioria das vezes ele pega só no final, ou seja, você faz a prova, faz todas as etapas, tudinho. Assim que você sabe que você passou, ele vai e pede para que você apresente, né, o comprovante. Então isso daí já é bem mais de boa, eu acho que vai safar a guerra de muita gente, tranquilo? Então, recapitulando, se você está cursando o último ano do seu ensino médio, ou está cursando a faculdade, você tem como estar se apresentando no CPOR e NPOR. Porque você vai na seleção geral ali, tudo mais, vai explicar, você não vai precisar comprovar agora, já pega o segundo gancho, você deve apresentar somente na seleção especial ou complementar quando for exigido, ou seja, vai ser exigido, eles vão pedir com antecedência, chegar, olha candidato, tal dia da seleção especial, você vai ter que me apresentar, tá aqui o papel, você vai ter que entregar todos esses documentos que tá aqui nesse papel, entendeu? Então nada vai ser pedido em cima da hora lá, se não se virar vai embora, não, ele vai ser pedido com antecedência para que você possa estar apresentando, tranquilo? Então bora lá. Terceira pergunta, que é muito perguntado também por vocês. O pessoal pergunta o seguinte: posso estar cursando, cursando um tecnólogo? O pessoal tem muito essa dúvida, né? Bora lá, tecnólogo, eu já dei uma pesquisada e ele sempre fala o seguinte: tecnólogo ele é reconhecido pelo MEC, entendeu? Toda a questão da faculdade é que ela precisa ser reconhecida pelo MEC. Tecnólogo ele é conhecido como ensino superior, só que técnico entendeu? Então dá para te apresentar. Mas o que não pode é tu simplesmente, eu tô no ensino médio técnico, eu tenho só ensino técnico, posso lá? Não, é tecnólogo mesmo, que se equivalesse como se fosse o ensino superior. Só que ano retrasado, acredito eu, teve algumas questões assim de alguns NPORs que não aceitaram, mas na sua maioria eles aceitam sim. Chega lá, pode falar. O importante é que você seja reconhecido pelo MEC e que apresente o comprovante. Como é que eu sei que é reconhecido pelo MEC? Pô, vai lá no Google, dá uma pesquisada, ou até mesmo antes de se matricular, dá uma pesquisada da instituição que tu vai lá se inscrever, se matricular, e verifica se tem algum símbolo, algum selo, alguma coisa que esteja lá reconhecido pelo MEC. Acredito eu que vocês conseguem chegar no próprio Google e pesquisar lá sobre a instituição, falando se, quais são as instituições reconhecidas pelo MEC, e fazer uma breve pesquisa para ver tudo isso. Vocês têm essa possibilidade. Então, recapitulando, posso estar cursando tecnólogo? Sim, de fato você pode estar cursando. Basta apresentar tudinho que ser reconhecido pelo MEC dentro das anteriores que eu já falei aqui, que deve provavelmente pedir ou na seleção especial ou na seleção complementar. Falou? Quarta pergunta, deixa eu só tomar uma água aqui. E caiu.
Bora lá. Quarta pergunta. Vou, acho que dar uma baixada aqui. Quarta pergunta. Quarta pergunta, ele me fala o seguinte. Eu tirei essas dúvidas aqui, por isso que é importante que vocês comentem, caso vocês tenham alguma dúvida a mais, no próprio comentário, que sempre quando eu leio, eu anoto, para que possa estar produzindo conteúdo como esse. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda segunda-feira vai estar acontecendo live. Eu vou deixar o link do grupo para o WhatsApp, para o Telegram, onde eu vou estar mandando conteúdo direto aí, quando eu postar aqui no YouTube, quando eu postar até mesmo. E segue lá o @namira do R2. Que é onde vocês vão estar acompanhando mais conteúdos como esse aqui, para que você possa estar se bisurando aí durante a sua seleção, tranquilo? É muito importante essas etapas. Outra coisa que a quarta pergunta aqui, ó. O pessoal me pergunta muito, perguntaram, acho que foi ontem isso, se precisa de algum curso na faculdade em específico. Acho que é em específico, curso específico. Como assim? Tem muita gente que pergunta, tem algum curso que vai me dar vantagem, alguma coisa do tipo, que eu... Tá achando aqui? Não, tô achando. Tem algum curso que eu preciso para que eu possa... Porra, banei tudinho, mas vou falar aqui. Tem algum curso que eu precise específico para que eu esteja cursando, para que eu consiga entrar, alguma coisa que o NPOR exige? Não. Eu já escutei gente falando, se você estiver cursando o Enem, o pessoal do NPOR gosta de quem está cursando o Enem, então eu vou lá e fale isso, cara, isso é baboseira. Pô, ano passado... Esse ano, no caso, início do ano, teve esse problema com a pandemia, então infelizmente muita gente estava dependendo do Enem e não teve como apresentar o Enem lá. Então não é porque você cursa o Enem que você vai ser o alecrim dourado e vai poder estar entrando na frente dos outros. Não, a única coisa, como eu falei para você lá de requisito, está cursando o último ano de ensino médio ou está cursando a faculdade reconhecida pelo MEC. Acabou, independente se for Enem particular, enfim, porra, o cara pode, como dizia o sargento, o cara pode estar cursando moda, filosofia, enfim, qualquer curso. E desde que seja reconhecido pelo MEC, o camarada vai conseguir entrar e cursar o CPUR e NPOR, tranquilo? Então, eu acho que existe uma única exceção, mas não é o fato de que vai te dar vantagem ou alguma coisa do tipo. Vou deixar aqui, que é a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não é essa pergunta, mas eu vou adiantar ela, porque é o seguinte, fala assim, ele precisa de algum curso específico. Existe, durante o alistamento militar, o serviço militar obrigatório, existe várias situações assim, ramificações, digamos assim, que tu pode estar fazendo através do serviço militar obrigatório, não necessariamente o concurso, mas simplesmente se alistar, que é o caso do NPOR e CPUR, que o fato de você estar cursando a faculdade, isso vai tirar você de seguir como recruta e vai levar para o NPOR e CPUR. E existe também 4 cursos que, se você estiver cursando ele, você também pode se tornar oficial, só que esse daí não faz parte do CPUR e NPOR, é uma outra vertente, digamos assim. Então a galera que cursa medicina, odontologia, farmácia e veterinária, medicina veterinária, vou botar veterinário, certo? Que aí a gente bota inclusive a sigla que eles costumam colocar, essa daqui, ó, é MDFV, que aí no caso médico, dentista, farmacêutico, né, farmácia e veterinário. Porque isso daqui é uma outra vertente, como se fosse CPUR e NPOR. O camarada que ele está cursando um desses 4 cursos, é muito provável que ele não vá para servir por CPUR e NPOR, que eles puxam essa galera para levar para o MDFV. MDFV é um nome que é específico. Por quê? O camarada que cursa um desses 4 cursos, ele pode ser levado, por exemplo, para adiar o alistamento dele, para que no final da graduação dele, ele possa ser chamado a retornar para servir como oficial. Então, se você cursa medicina, odontologia, farmácia veterinária, você pode estar
adiando seu alistamento para que você sirva depois de formado, volta e concorra a servir como oficial. E não é o CPOR-NPOR. Tanto que o CPOR-NPOR é um curso de formação de 10 meses, enquanto que o MDFV, você vai passar, acho que 3 meses num curso de formação, você já vai estar como tenente aluno, ou seja, você já vai estar ganhando quanto um aspirante, um tenente ganha, entendeu? E, tipo, por exemplo, no CPOR, NPR, você primeiro vai passar 10 meses como aluno, para depois formar aspirante e ter uma ideia do que... ter uma ideia do que vai acontecer depois, se vai ou não voltar. Lá não, lá você já entra ali, se você passar tudinho, essa galera que tá se alistando tem prioridade, você já entra tudinho, já entra recebendo uma grana alta para ficar lá durante 7 anos, tranquilo? Eu acho bizu para essa galera aí. Eu sei que às vezes a gente quer fazer algo logo de início, mas pensando nisso eu acho bizu. Então certifique-se, isso daí tem na internet, é muito fácil de encontrar no próprio site do Exército, você pode encontrar mais informações. Ou então, se você quer saber um pouco mais, eu acredito que não tem tanta mais informação, fugir além disso que eu falei. Eu acho que o que eu posso fazer, para quem quiser, pode comentar aqui nos comentários, comenta lá, pô, fala mais um pouco sobre o MDFV, que aí eu posso trazer, tipo, dando uma leitura sobre os editais anteriores, para a gente ter uma noção do que é pedido, tranquilo? Outra pergunta o pessoal costuma fazer muito é o seguinte: pô, tu tá cursando a faculdade e tudo mais, né? E eles perguntam se tem como fazer o estágio da faculdade, tá? Não confunda o estágio que você faria lá no quartel, mas o estágio da faculdade durante a formação. A formação que eu me refiro é a formação de aluno lá no CPOR e NPOR, tranquilo? Formação. Então, bora lá. Na teoria, né, a gente fala o seguinte: na teoria, o camarada ele entra no CPOR, NPOR, ele fica meio expediente e à tarde ele pode fazer faculdade, à tarde ou à noite. Só que não é o que acontece muitas das vezes. Acontece que o camarada entra lá, mas, por exemplo, ele acaba saindo só 2, 3, 4 horas, isso quando ele não sai 6 horas. Entendeu? Então isso daí acaba dificultando ele. Eu acho que se a gente fosse pegar na prática, na teoria, a gente poderia, acho que até teria como fazer à tarde, à noite, alguma coisa do tipo, mas na prática fica inviável, entendeu? Porque você vai ter muita falta durante o processo da formação do aluno. O camarada ele falta muito, ele tem muitos campos, então às vezes ele vai ficar uma semana fora e não vai para aula, alguma coisa do tipo. Às vezes ele tem que ficar no quartel por causa de alguma atividade e não vai para aula. Então, mas aí como é que faz? Eles entregam uma declaração que tu pode entregar, mas eu acredito que principalmente para um estágio, às vezes fica chato. Você tá faltando direto, entendeu? Na faculdade isso daí já é ruim, e fora o cansaço, né, que você vai estar fazendo, você pode estar não dando toda. Então, basicamente, meio que não pode estar fazendo um estágio, então até mesmo por você não conseguir estar fazendo isso, tranquilo? E também uma das coisas que eu acredito que para você intercalar fica um pouco chatinho. Eu vou abordar isso hoje aqui no assunto, né? Mas eu acredito que fica inviável você estar conseguindo fazer, tranquilo? A sexta pergunta que eu vejo muito, vou pegar meu bizu aqui, é o que o pessoal sempre pergunta: se tem como, fazendo uma emenda a essa última pergunta, se tem como conciliar a faculdade com a formação. Como eu falei, a formação, eu vou estar me referindo à formação de aluno. Formação, beleza? Formação de aluno. Vou só afastar aqui. Não sei se eu consigo aqui. Beleza. Subiu mais. Tá. Então, se tem como conciliar isso. Tá, bora lá. Isso daqui. De início, assim, tem como conciliar. Se você fizer, por exemplo... Só que, tipo, se você fizer algumas coisas que vai te ajudar. Por exemplo, se você fizer uma faculdade online, eu acredito que dá para conciliar, porque tu consegue, tipo, cuidar do teu tempo ali, no caso. Eu acredito que se tu, por exemplo, já
tem mais de um semestre que tu já tá na faculdade, onde tu consegue controlar as matérias que tu vai receber, tu consegue controlar também. Então, tipo, ao invés de, sei lá, são 5 matérias por semestre, esse semestre eu vou controlar e eu vou fazer somente 1, 2, 3, o mínimo possível para que eu consiga dar atenção para os dois, entendeu? Então, são pequenos fatores que dá para, digamos, conciliar, entendeu? Tem gente, ó, tem um amigo meu que ele tá fazendo, ele até agora ele tá como 01 da turma dele, só que aí ele tá fazendo faculdade também, mas é o tempo dele regrado ali, e o cara é papirão pra caramba, ele consegue. Mas eu acredito que seja online também a faculdade dele, mas é aquilo que eu tô falando, porque assim, pensa comigo, na maioria das vezes quando eu falo pro camarada que quer fazer CPUR e NPUR, eu acredito que o cara tenha na cabeça a plena convicção de que ele não quer ser de carreira, ele quer ser temporário, aquilo daí vai ser um aporte, assim, algo rápido que dê para ele, por exemplo, sei lá, voltar oficial para que ele possa pagar uma faculdade melhor para ele, bancar a faculdade, porque como eu estava conversando com uma sargento o dia desse lá na live, para quem perdeu a live das quarta-feiras lá no Instagram, como ela falou, eu fui para a faculdade pública, só que é muito caro para estudar de graça, porque querendo ou não, o camarada que vai para uma faculdade pública, ele tem gastos com passagem, tem gastos com alimentação, ele tem gastos com material, por exemplo, tanto que até eu mesmo, quando estava fazendo faculdade de arquitetura, eu fiz faculdade de arquitetura, porra, se eu fosse pegar ali o preço do que é cada material de arquitetura que eu tenho que fazer logo pro início, é muita coisa cara, entendeu? No mínimo eu preciso de um notebook ali para me estar fazendo os projetos e tudo mais, então é uma parada que realmente eu iria ter muito gasto. Então, tipo, de início, eu acredito que o camarada que está ali, por exemplo, como tenente oficial, ele consegue pagar esses gastos, então é uma prioridade. Então eu falo assim, que o camarada que vai fazer a faculdade, o NPUR, CPUR, eu acredito que ele tem que dar uma prioridade pro CPUR e NPUR, porque, querendo ou não, é uma única alternativa que tu tem. Terminou os 10 meses, tu não ficou dentro da classificação, já era. Foi o que aconteceu comigo, eu não fiquei dentro das vagas, eu perdi a oportunidade. Mas tem como XY. Não, cara, é simplesmente isso. Naquele momento que tu tá precisando. Então, se tu tá realmente precisando disso, foca 100% no CPUR e NPUR. Mas eu quero fazer faculdade, não quero deixar de fazer a faculdade. Cara, pensa comigo, faculdade, tu pode fazer a qualquer momento da tua vida. Tu tá com 60 anos, tu consegue faculdade. E outra, faculdade é algo que hoje em dia não é emprego garantido. Ou seja, não significa que tu vai terminar a faculdade e tu já vai ter um emprego garantido ali ganhando milhões. Tem um monte de gente desempregada aí com o diploma no bolso e não pode estar fazendo nada, principalmente nessa pandemia. Então você que tá tendo essa oportunidade lá do CPUR e NPUR de estudar aquilo dali para no final voltar aspirante, está ganhando 7 mil, 6 mil reais por mês, onde é que um jovem de 19 anos, 20 anos vai ser pago para estudar lá dentro, vai ter comida, casa para morar, vão te dar roupa e tu vai no final ainda ter a possibilidade, a oportunidade de voltar oficial e ganhar 6 mil por mês. Me diz qual é o emprego que te proporciona isso. Não tem. Hoje em dia eu acredito que não tem nenhum que eu conheça que te possibilite isso. Entendeu? Então é uma oportunidade única. Mas aí tem essa, cara, como eu falei, o cara que quer seguir carreira. Primeiro ponto que o camarada que quer fazer, que não quer seguir carreira, o cara que quer seguir carreira, que quer ir para ESA, SpaceX, primeira coisa que eu falo, nem faz esse CPUR e NPUR que tu tá perdendo teu tempo. Que da mesma forma que eu falei que tu precisa se dedicar para te voltar no final do ano e só é um ano da tua vida que tu vai estar perdendo. O camarada que está passando aí para ESA, SpaceX, é a mesma coisa. E ao invés de tu querer ficar repartindo, eu vou para o CPUR e NPUR porque lá dentro eu vou estudar, tu pode estar de boa, um ano da tua vida que tu estaria perdendo lá dentro do CPUR, tu pode estar estudando para te focar ao máximo e ficar só um ano estudando e passar logo direto na ESA, SpaceX e não ter mais problema com isso. Acabou, entendeu? Então esse é o meu ponto de vista. Eu sei que tem muitos que não pensam assim como eu, entendeu? Mas é o meu ponto de vista, entendeu? Tranquilo? Se você concorda, comenta aí e fala, eu não concordo, e Brasil, e a gente segue a vida. E seguindo, eu acho que um gancho disso, que muita gente deve estar se perguntando, beleza, aspira, mas aí se tem como não conciliar, isso deve depender de ti. Se tu quiser conciliar e tu tiver como e condições de fazer isso, Brasil, se não,
foca no CPOR e NPOR, beleza? E aí o pessoal vai perguntar, beleza, mas tem como trancar a faculdade? Cara, até tem, né? E a própria frase diz, eu preciso estar matriculado. Quando tu tranca a faculdade, tu não está matriculado, tu não cancelou. Tu simplesmente trancou a tua matrícula e quando tu retornar, tu meio que retorna com a tua matrícula, tranquilo? Então, de fato, tu pode, mas não é tão aconselhável. Eu fiz isso, mas foi como é que fala, vontade própria minha responsabilidade. Mas aí eu não vou estar aconselhando vocês a fazer o mesmo. Mas quem quiser pode por sua livre e espontânea responsabilidade. Pode haver consequências? Pode. Caso alguém da equipe de instrução ali talvez descubra e queira tomar alguma medida. Mas isso daí é muito improvável também. Eu me lembro que durante a minha formação, o capitão do comandante, né, do CPOR, NPOR lá, e ele sempre perguntava, ó, não tranquem, façam faculdade e tudo mais, não deixe isso para depois e tal, porque eles sempre falaram, mas é aquilo que eu falei, foquem no que vocês querem mesmo, entendeu? Tanto que tem muita gente lá que só diminui as matérias e tudo mais e consegue estar fazendo isso, beleza? Bora lá. Outra pergunta. Eu respondi, são meio que pode, entendeu? Só por sua responsabilidade. Pode haver ali um camarada com uma inveja ali pra cima de ti, a querer te prejudicar e querer falar que tu não tá fazendo e tomarem medidas sobre isso. Só que parte da minha turma, a maioria dali, tava trancada a faculdade, só que também a gente não ficava com o bocão aberto, eu tranquei a faculdade. Não, a gente ficava na nossa, perguntava, a gente tentava remediar ao máximo, mas também ninguém ficava perguntando pra gente. Tranquilo? Outra coisa que eu já vi me perguntarem também, se o camarada aí pode estar, como é que fala, trocar de curso durante o... Olha, lembra que eu falei, falar formação referente à formação de alunos, tá? Então, trocar de curso na faculdade durante a formação. Vou botar formação de aluno aqui. Formação de aluno. Então, tem gente que fala assim, Aspira, eu fiz a prova do Enem, só que o resultado do Enem vai sair só depois de eu já ter, por exemplo, saído o resultado do CPOR e NPOR. Então, tipo, tem como eu entrar só com uma faculdade de barata e tudo mais, e depois lá dentro eu trocar, porque, eu falei que eu curso, sei lá, matemática, online e tal, mas aí eu cheguei lá na hora, eu recebi o resultado do Enem, passou, é o curso dos meus sonhos que eu queria fazer, sei lá, engenharia de produção. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema. Porque você só vai apresentar, no caso, o comprovante de matrícula quando você entra. Isso se apresentar. Mas assim, durante a formação você não vai estar tendo que apresentar nenhuma outra documentação que fique comprovando que você está cursando a faculdade, alguma coisa do tipo. E até mesmo eu acho que não vai, como eu falei, o único requisito, está cursando a faculdade reconhecida pelo MEC. Acabou. Mas aí eu troquei de faculdade. Brasil está cursando faculdade? Então está dentro dos requisitos e não tem porquê, como é que eu posso te dizer? Porque tá reclamando dessa questão, entendeu? Então, zero estresse, isso daí é muito tranquilo, não tem nenhum problema, beleza? Então, você pode ir lá fazer a faculdade que você quiser, trocar, enfim, fazer o que quiser lá da sua vida, tranquilo? Isso daí não vai atrapalhar nem prejudicar a sua formação, beleza? Acredito que essa seja a última pergunta que eu vou estar fazendo aqui para vocês. Quem tiver mais perguntas, pode estar mandando aqui no chat, beleza? Essa live foi um pouco curta, mas eu vou estar trazendo mais coisas para vocês. Dentro das perguntas que eu imaginei que vocês poderiam estar fazendo também, é essa daqui. Se eu vou precisar de faculdade depois de formado, ou seja, você se formou aspirante, você vai precisar estar cursando a faculdade. Isso daí já implica dentro do que as pessoas que perguntaram se pode ou não trancar, se pode trancar a faculdade. Por quê? Bora lá. Depois, para a galera que se forma, tranquilo, ela vai precisar fazer o EIPOD e o EIC, que são estágios para o camarada, para o aspirante que é formado e vai retornar para a ativa. Ele pode estar fazendo isso. Só que o EIPOD e o EIC, eles solicitam que o camarada esteja cursando a faculdade. Então, para aquele camarada que entrou, tipo, calma,
não precisa se agoniar, vai precisar, ai meu Deus, sair, preciso voltar para a faculdade rápido. Não, relaxa que é tudo no momento que pedir, tranquilo? Então, por exemplo, o aluno, a formação do aluno termina em dezembro. Então, dezembro, todo mundo vai dar baixa, vai sair, Brasil. E aí o que acontece? Lá pro fevereiro, meio de fevereiro, final de fevereiro, vão estar ligando pra galera que vai estar voltando. Então, olha só o espaço de tempo que tu vai ter. Tu vai ter dezembro todo, que o aluno sai no início de dezembro. Vai ter dezembro todo, vai ter janeiro, vai ter parte de fevereiro. Ou seja, você vai ter todo esse período para você retornar à faculdade e tudo mais. Então, quando chamarem vocês, principalmente o camarada que está aí como 01, 02, ele, já tem mais ou menos uma ideia de que ele vai voltar. Então aí ele já pode estar preparando a questão da faculdade dele, retornando e tudo mais, ali por janeiro, fevereiro. Que aí quando ele for chamado ali, normalmente ele é chamado em fevereiro, mas ele comparece quase para março. Ele for chamado, aí já vai ter documentação para entregar, tudinho, então zero estresse, só se planejar bacana que tem como seguir. Então ele é solicitado que você entregue ali outra vez o comprovante de matrícula para o IPOT e para o IC. Brasil? Então, tropa, essas foram as dúvidas que eu provavelmente acredito que vocês tenham. Se vocês têm mais alguma dúvida que queira que eu esclareça, deixem aqui nos comentários, beleza? Não esquece, se inscreve na página se você não é inscrito, curta essa live se você está assistindo agora, isso daí ajuda pra caramba a divulgar o meu trabalho aqui no Instagram e para mais outras pessoas que estejam precisando dessa ajuda durante essa etapa da seleção, tranquilo? Então é isso, é zero estresse, é bem tranquilo essa parte, acredito que eu tenha esclarecido a maioria das dúvidas de vocês, então... Dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve, curte e ativa o sininho lá, as notificações para vocês estarem recebendo toda vez que estiver chegando algum vídeo novo que eu estiver postando aí, para que vocês não percam esses bizus aqui que vão ser essenciais para esse período de seleção pelo qual vocês estão passando, beleza? Então é isso, tropa, forte abraço a todos e Brasil, fé na missão que vai dar tudo certo, tranquilo?